Quero nesse momento convidar você a estar abrindo a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22, e nós estaremos lendo hoje o verso 3, apenas o verso 3 de Gênesis 22, dando seguimento à nossa série de mensagens dentro desse texto de Gênesis 22. Nós já estamos no quarto capítulo dessa série, e o tema de hoje é obedeça a Deus imediatamente. Obedeça a Deus imediatamente. Esse é o quarto capítulo da série que nós estamos dentro do Gênesis 22. Então, qual é o tema de hoje? Obedeça a Deus imediatamente. O texto que nós vamos ler, Gênesis 22, verso 3, diz assim: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Amém, queridos? Bom, nós vemos aqui que Deus falou com Abraão e Abraão obedeceu a Deus imediatamente. Deus falou com Abraão pela madrugada e Abraão logo pela manhã se levantou e correu para fazer o que Deus havia ordenado. Sabe, muitas vezes nós, ao invés de fazermos imediatamente o que Deus nos direciona, nós tentamos fazer primeiro do nosso jeito. E isso é um problema muito sério, muito sério. E eu quero pedir a você que preste muita atenção nessa palavra de hoje, nessa mensagem de hoje, porque ela tem o poder de transformar a sua vida. Deus separou esse tempo para que você viva um fortalecimento poderoso de Deus no dia de hoje. Então tem uma frase que Deus me deu, que diz assim: quando sabemos o que Deus quer, não devemos ficar protelando, ou seja, deixando para depois. Temos de fazer imediatamente o que Ele nos direcionou. Sabe, existe uma diferença crucial entre nós e os homens e mulheres de Deus do passado. Uma diferença muito grande. Sabe qual a diferença? A diferença se dá nessa frase aqui. A diferença entre nós e os homens e mulheres de Deus do passado está na predisposição em obedecer a Deus imediatamente, independentemente das circunstâncias. Aqui está a diferença crucial entre nós e os homens e mulheres de Deus do passado. Eles obedeciam a Deus imediatamente e independentemente das circunstâncias que eles estavam vivendo, eles obedeciam a Deus. Nós, por outro lado, a nossa geração fica procurando de todas as formas motivos para poder fazer primeiro do nosso jeito, para depois tentar fazer do jeito de Deus. E isso é o que nos traz muitos danos e prejuízos. Veja uma outra frase que Deus me deu, diz assim: se perdêssemos menos tempo tentando fazer do nosso jeito e nos dedicássemos a fazer a vontade de Deus imediatamente, nós pouparíamos muito das nossas energias e forças. Se nós decidíssemos imediatamente fazer a vontade de Deus e nos dedicássemos a fazer a vontade de Deus imediatamente, nós pouparíamos muito das nossas energias e forças. Sabe, muitas vezes nós ficamos exaustos de tentar fazer algo e a gente tenta e aquilo não dá certo, porque nós não estamos tentando do jeito de Deus. Nós estamos tentando primeiro do nosso jeito. Quantas vezes você tentou resolver os problemas da sua vida do seu jeito primeiro, para depois, em última instância, tentar fazer do jeito de Deus. E aí, quando você chega a tentar fazer do jeito de Deus, você já está exausto, fadigada, cansada. O convite do Espírito Santo de Deus para você hoje, através dessa palavra de hoje, é: obedeça a Deus imediatamente. Quando Deus te der uma direção e você souber qual é a direção, siga essa direção imediatamente. Não fica deixando para depois, para amanhã, para quando você tiver mais tempo, para quando você conseguir. Não, faça do tempo de agora aquilo que vai agradar o coração de Deus. A Bíblia não fala, não mostra para nós que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor que nos fortalece. E se essa é uma verdade, e de fato é, quando você está fraco, cansado, cansada, abatido, abatida, o que você deve fazer? Alegrar o coração de Deus. E assim, automaticamente, Deus fortalecerá você. Agora, o problema é quando nós estamos maus,
cansados, abatidos, de tanto tentar do nosso jeito, porque isso precisa ficar muito claro diante da sua mente. O grande problema é você ficar tentando sempre da sua forma primeiro, para depois fazer aquilo que Deus mandou. Então, ao tentar fazer, você se cansa, se fadiga, e aí é onde você deve se lembrar: a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a minha força, é a alegria do Senhor que me fortalece. Então, se eu sei que é a alegria do Senhor que me fortalece, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o que agrada a Deus mesmo que me desagrade. Eu devo fazer o que agrada a Deus mesmo que eu não esteja afim de fazer. Eu devo fazer o que agrada a Deus mesmo sem vontade alguma. Porque se o que eu preciso é de força de Deus, é de renovo de Deus, é de fortalecimento de Deus, então eu devo fazer aquilo que agrada a Deus, porque se eu fizer o que agrada a Deus, eu vou alegrar o coração dele e a alegria dele me fortalecerá. Olha que princípio glorioso e simples. Agora, sabe, algumas pessoas, elas são muito difíceis. Isso é uma realidade. Algumas pessoas são muito difíceis. São pessoas turronas, pessoas de coração duro, obstinado. Ouvem a palavra de Deus, ouvem a direção de Deus e preferem continuar tentando do seu próprio jeito, simplesmente porque não gostam de alguma coisa que Deus mandou fazer. Então, abandonar alguma coisa que te afasta de Deus, às vezes, é tão difícil para você. É tão difícil para você, porque para Deus não é difícil te ajudar a vencer aquilo que te afasta dele. Mas o negócio é, Deus não vai pegar você pela mão e te levar para dentro do barco se você não tiver a coragem de sair segundo a palavra dele e caminhar por sobre as águas. Ele estende a mão e te resgata quando você está andando pela palavra dele. Agora, se Pedro descesse do barco sem qualquer direção de Jesus Cristo, certamente Pedro iria afundar. Se ele simplesmente tomasse a decisão: eu estou vendo, é Jesus mesmo, então eu vou lá de encontro a ele. Descesse do barco, o primeiro pé que ele colocasse na água, ele ia afundar. Ele desceu quando Jesus disse: então venha. Ele falou: mestre, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. E então, baseado na palavra de Jesus, baseado na resposta de Jesus, venha, foi que ele colocou o pé para fora do barco e as águas se tornaram firmes como rocha. E ele conseguiu caminhar até muito perto de Jesus. Você já aprendeu sobre isso aqui, porque Jesus não precisou nem correr na direção dele para pegar ele pela mão, nem caminhar na direção dele para pegar ele pela mão. Jesus só estendeu a mão. Ele já estava tão perto de Jesus, na distância de um braço. Jesus estendeu a mão e resgatou ele. Se você anda caminhando pela sua vontade, se você anda caminhando por aquilo que você acha que tem que ser, se você anda fazendo do seu jeito, tentando consertar a sua vida, tentando acertar as coisas, tentando resolver os seus problemas do seu jeito, pode ter certeza, você vai continuar naufragando. Você precisa ser guiado pela palavra de Jesus Cristo, e aí sim você poderá ter a confiança, mesmo que em algum momento eu afundar, o meu Senhor estenderá as mãos e me resgatará das águas, e eu não perecerei, porque Ele está comigo. Aleluia, aleluia. Mas sabe, tem uma revelação muito importante e poderosa aqui nesse texto que nós lemos. Tem várias, na verdade, dentro desse verso 3, tem várias revelações poderosas, mas uma delas que eu ressaltei aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus, são as personagens. O verso 3 que nós lemos, coloca para nós, por favor, na tela, Daniel, diz assim: na manhã seguinte, Abraão, então guarda isso, Abraão levantou-se, guarda as personagens que estão aqui. Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ok? Então volta para mim aqui, por favor, e observa o seguinte, observa as personagens que estão aqui. Aqui nós temos Abraão numa representação de Deus o Pai, porque nós sabemos muito bem que Abraão aqui estava representando você e eu, e Abraão aqui também estava representando Deus o Pai e Jesus Cristo o Filho. Isso é chamado de dualidade na teologia. Dualidade. Então, Abraão estava representando aqui você e eu, e também estava representando Deus o Pai, porque em dado momento Abraão nos representava nós, seres humanos, e em dado momento Abraão representava Deus o Pai e Isaque, Jesus o Filho. Nesse momento, quero observar com você
por esse prisma, pelo ângulo de que Abraão estava representando Deus. Então Abraão representando Deus, Isaac representando Jesus Cristo, o Filho. E agora eu quero já levar você para o Novo Testamento e observar com você quando Deus entra com Jesus no Getsêmani. Vai Deus, Jesus, porque Deus não deixou Jesus sozinho ali no Getsêmani. Jesus ficou sozinho na Via Dolorosa, Jesus ficou sozinho no Calvário, mas no Getsêmani Deus estava com ele. Entra Deus, o Pai, Jesus, o Filho, e Jesus chama 3 de seus amigos, 3 servos. Jesus chama Tiago, João e Pedro. E aqui, quando nós olhamos para o texto, a representação de Deus o Pai está na pessoa de Abraão. A representação de Jesus Cristo Filho está na pessoa de Isaac. A representação dos 2 servos está em Tiago e João. E Pedro era quem aqui nessa representação das personagens? Pedro era o jumento. E aí talvez você diga, pastor, mas isso não tem nada a ver. E eu disse para você, uma revelação poderosa e importante. Lembra que eu falei que algumas pessoas são muito ronas, muito difíceis? Pedro era assim, igual alguns de vocês que estão diante dessa transmissão. Difícil de lidar. Difícil para o líder, difícil para as pessoas que conviviam, difícil até para ele mesmo. Ele mesmo se enxergava como alguém difícil de conviver. Sabe, a grande realidade é que algumas pessoas têm dificuldade de conviver com outras porque elas não conseguem conviver nem consigo mesmas. Então, Pedro aqui é representado pelo jumento. O jumento é um animal obstinado, um animal duro, um animal difícil de ser domado. Abraão vai cumprir o propósito de Deus, levando seu filho Isaac, levando 2 servos e levando um jumento. O jumento servia para carregar as cargas até um certo momento. Até o pé do monte, 3 dias de viagem, o jumento carregou as cargas de lenha, as cargas de tudo que Abraão e Isaac precisariam para o sacrifício. O jumento carregou. Pedro caminhou com Jesus por 30 anos. O jumento caminhou com Isaac por 3 dias. Tudo isso tem representação significativa dentro do que eu quero te mostrar, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, chega num dado momento em que Abraão diz, agora deve ficar aqui os 2 servos e o jumento. Fiquem com o jumento aqui. Jesus chega no Getsêmani e diz, fiquem aqui e orem para que vocês não caiam em tentação. E ele agora entra a cerca de 50 metros de distância, dobra o seu joelho e vai orar ao Pai em secreto, falar com o Pai sozinho. Mas o jumento e os 2 servos, ao invés de ficarem orando, caíram no sono porque estavam tristes demais. E não se ofenda em ouvir o pastor Saulo chamar Pedro de jumento, porque mais jumento do que ele fui eu durante muito tempo da minha vida. Duro, obstinado, forte, mas duro, obstinado, forte assim no sentido de determinação, de fazer as coisas. Você também é assim, mas olha quantas vezes Deus te dá uma direção e você quer fazer do seu jeito. Você quer fazer força com Deus. E a Bíblia diz que às vezes Deus coloca um freio na nossa boca, e o freio que a Bíblia fala é na representação do freio que é posto na boca do cavalo, na boca do burro, na boca do jumento. Ele põe um freio na nossa boca para conseguir nos conduzir para onde Ele quer. E quando é que Deus faz isso? Quando Ele nos coloca em provas severas. O freio na boca de um animal não é algo confortável. Se o animal tentar ir para a esquerda e o dono puxar a corda para a direita, aquele freio que está na boca dele vai esticar a boca dele e ele vai sentir aquela dor e ele vai caminhar para o lado que o dono mandar. E às vezes Deus faz isso. Agora Pedro, Tiago e João estão dentro de Getsêmani dormindo de cansaço e tristeza porque o mestre estava com o coração abatido, porque ele sabia que viria o dia do sacrifício, que aquele era o tempo do sacrifício. No Moriá, Deus colocou o cordeiro para substituir Isaac, mas no Gólgota o cordeiro era o próprio Jesus e nada o substituiria. Ele tinha que ser sacrificado por mim e por você. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos também o que Jesus faz com você e eu. Quando nós vamos a Mateus, coloca por favor, primeiro coloca Marcos capítulo 11, verso 2. Olha o que diz, olha o que Jesus fez em Marcos capítulo 11, verso 2. Foi a direção que Jesus deu aos seus discípulos. Diz assim:
Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumento amarrado, no qual ninguém jamais montou. Preste atenção nisso. Um jumento na qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Agora Mateus 21, verso 5. Veja o que diz as Escrituras. Veja que aqui em Marcos 11, 2, Jesus pede que eles entrem na cidade e que eles tragam um jumento que nunca havia sido montado, ou seja, era um jumento chucro, um jumento que nunca tinha sido domado. Agora em Mateus 21, verso 5, coloca para nós, por favor, Daniel, diz assim: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a vocês, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E aí nós sabemos quando foi que isso aconteceu, foi na entrada triunfal, quando Jesus entra na cidade e as pessoas estão aclamando, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus havia pedido que trouxessem para ele um jumento que nunca havia sido montado, nunca tinha sido domado. Só que quando os discípulos tiraram as suas vestes e colocaram sobre o jumento, e Jesus montou naquele jumento, o jumento não pulou, o jumento não jogou Jesus no chão, o jumento não se debateu. Quando Jesus ficou sobre aquele jumento, aquele jumento se tornou manso, como se ele tivesse sido domesticado, domado há muito tempo atrás. Essa foi a transformação que Deus fez, que Jesus fez na vida de Pedro. Pedro era duro, Pedro era difícil, Pedro era obstinado, mas quando Jesus se assentou no trono dentro do coração de Pedro, Pedro se tornou um homem manso, um homem que cumpriu o propósito até o último segundo de sua vida. E no dia de sua morte por crucifixão, ele disse o seguinte: não me crucifiquem como crucificaram o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. E assim foi que ele morreu. Aí você diz: nossa, mas esse foi o final do grande herói Pedro? Não. Na verdade, não há final para o grande herói Pedro. Hoje eu vou repetir, hoje ele, o herói Pedro, está sentado num dos tronos, ao redor do trono de Jesus Cristo. Tenha certeza disso. Um dos 24 anciãos que está ali sentado é Pedro. E o próprio Jesus falou, uma das colunas da Nova Jerusalém tem o nome de Pedro, porque ele foi fiel até o fim e cumpriu o propósito. Mas aquele jumento duro, obstinado, que nunca havia sido domado, foi domado quando a graça se assentou sobre ele. Sabe, eu profetizo em nome de Jesus que a graça de Deus no dia de hoje vai te fortalecer, mas também será colocada sobre você de modo que você vai se submeter à vontade de Deus, e isso não vai ser algo complicado e difícil para você. Agora pensa comigo, aquele jumento que carregou a glória de Deus sobre ele, certamente nunca mais foi visto da mesma forma. Qualquer um que tenha sobre si a glória do Senhor, nunca mais caminha do mesmo jeito, nunca mais é visto da mesma forma. Nós somos duros, obstinados muitas vezes, tentamos fazer do nosso jeito, mas o Senhor nos trata. Agora, é muito importante que nós façamos o que o Senhor nos manda de modo imediato. Porque veja, a ordem que Deus tinha dado para Abraão foi: Abraão, pegue o seu filho, seu único filho a quem você ama, e vá para as regiões de Moriá, e lá você subirá no monte que eu te mostrarei, que eu te indicarei. Você sabe o que significa Moriá? Moriá significa visto por Deus, visto pelo Senhor, lugar que Deus vê. E é aqui que eu quero que você fixe o seu coração. Lugar que Deus vê. E aí quando nós vamos às Escrituras, em Mateus capítulo 6, verso 6, Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Então o seu pai que vê no secreto, então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Sabe onde é o nosso Moriá hoje? Deus diz para Abraão: pega o seu sacrifício e leva para o lugar onde eu vejo.
Sabe, talvez seja para você um sacrifício abandonar a vida com várias mulheres, ou talvez seja difícil abandonar a vida da bebida, ou talvez seja difícil abandonar uma prática pecaminosa que te cerca tão de perto, sabe? E é muito importante você entender que para Deus não existe um pecado maior, um pecado menor. Para Deus existe pecado. A diferença existe para nós. Para nós, a diferença está na consequência do pecado. Na consequência do pecado. Mas para Deus, pecado é pecado, ofende a santidade dele. E sabe, para vencer o pecado é necessário sacrifício. Não há como vencer o pecado que tem te prendido, que tem te amarrado, que tem impedido você de avançar, se não houver sacrifício. Talvez o seu pecado seja algo que para alguns é uma bobeira, mas para Deus é um pecado muito sério. Você não separa tempo para estar com Ele. O que é mais... Pensa comigo, o que é mais pecado para Deus? Um ímpio que bebe, que usa drogas, que adultera, que tem várias mulheres, ou um crente que não ora? Para Deus, o que é mais pecaminoso? O que é mais pecaminoso? Alguém que no mundo estando vive uma vida de devassidão, ou o crente que vive uma vida de mentiras? Vive mentindo. Mente para familiares, mente para amigos, mente para igreja, mente para si mesmo. Mente tanto que às vezes até acaba acreditando na própria mentira. O que é mais pecaminoso para Deus? Certamente para Deus o que é mais pecaminoso é a prática que ofende a santidade dele. E o mundo não ofende a santidade de Deus. Nós temos vida sim, podemos ofender a santidade dele. Então pega aquilo que você ama, talvez o que você ama, talvez você gosta de beber, talvez você gosta de mulheres, sabe? Mas Deus separou você para ter uma mulher, e você mesmo sente no seu coração que o seu desejo era ter uma pessoa, uma companheira, sabe? O que adianta então ficar desperdiçando o seu tempo e o tempo de outras pessoas com aventuras que não vão te levar a lugar nenhum? Se não é o propósito de Deus para você, entra no secreto, para que o Pai que te vê em secreto vá para o lugar onde Deus te vê. E onde é que Deus nos vê? No nosso Moriá. E onde é o nosso Moriá? No ambiente em que nós nos encontramos com Ele. Você tem cumprido o seu propósito de acordar mais cedo durante essa semana e orar, e estar diante de Deus em solitude e ficar ali em silêncio, meditando na palavra de Deus, meditando no Senhor, nas coisas que Ele já fez na sua vida? Você tem cumprido o seu propósito? Se você não tem, conserte-se com Deus, para que você tenha vida com Deus, porque esse é o Moriá, esse é o lugar secreto onde Deus vai te ver, onde Deus vai te ouvir. Abraão, pega aquilo que você ama e sacrifica para mim. Sabe, Deus não queria o Isaac de Abraão, Deus queria o coração de Abraão. E quando Isaac passou a ser secundário para Abraão, Deus glorificou o nome dele, confirmou a promessa dele na vida de Abraão e tudo se cumpriu. Quando o que te afasta de Deus se tornar insignificante para você, então você vai ver Deus cumprindo a promessa dele na sua vida. Mas talvez você diga, mas é tão difícil. Mas não é impossível. Você precisa fazer a sua parte, porque observa uma coisa comigo. Coloca para nós novamente Gênesis 22, 3, e eu vou concluindo por aqui. Observa comigo o que diz a palavra do Senhor na parte C desse verso. Diz assim: depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, preste bem atenção aqui. Abraão foi fazer a vontade de Deus, mas ele não foi de qualquer maneira. Ele não foi esperando que Deus ia prover a lenha, ele não foi esperando que Deus ia prover o fogo, ele não foi esperando que Deus ia prover a faca para o sacrifício, as cordas. Não. Ele se levantou, ele juntou as lenhas, ele preparou o jumento, ele fez tudo o que era necessário para poder cumprir o propósito de Deus. O que você tem feito, que você enxerga que é necessário você fazer, que Deus não vai fazer? Deus não juntou lenha para Abraão. Deus não vai fazer o que você deve, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer. O que você precisa fazer para que as coisas mudem na sua vida?
que você precisa fazer para se fortalecer, para estar firme. Sabe, porque o grande problema das lutas da vida não são as lutas. O grande problema das lutas da vida são as nossas fraquezas e inconstâncias. Porque se nós estivéssemos fortes, se nós estivermos fortes para enfrentar as batalhas que Deus nos coloca, nós venceremos cada uma delas pelo poder de Deus. E então nós viveremos, como a Bíblia diz, renovados de glória em glória. De glória em glória. Então o que falta você fazer, que Deus não vai fazer por você? Tome a decisão de fazer a partir de hoje. Você precisa de força de Deus, de fortalecimento. Busque Ele, mesmo que você não tenha vontade, ore mesmo sem vontade. Você tenha a oportunidade de orar todos os dias às 18 horas. Sabe, às vezes, como eu disse lá no início, nós ficamos procurando motivos para fazer tudo do nosso jeito, para, em último caso, tentar fazer do jeito de Deus. Esse momento que nós temos pela manhã, esse momento que nós temos à noite, esse momento que nós temos na viração do dia, são momentos em que Deus nos dá a oportunidade, a possibilidade de nós recebermos o renovo de Deus, o fortalecimento de Deus. Então faça a sua parte. Faça a sua parte. Deus certamente fará dele o que for preciso para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Ele proverá, mas ele proverá se você estiver no centro da vontade dele. Deixe de ser o jumento endurecido e receba sobre você a graça de Cristo para que ele possa conduzir a sua vida. Deixa de ser duro, obstinado, ficar tentando fazer tudo do seu jeito. Você pode ter força, você pode ter vigor, mas tudo isso vem de Deus. Deixa Ele conduzir a sua vida e você vai ver que vai ser muito melhor, porque Ele tem planos bons, perfeitos e agradáveis para manifestar na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus através dessa palavra e que ela fortaleça a sua vida. Eu quero orar com você pedindo fortalecimento de Deus sobre você. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai, diante do Senhor estão filhos e filhas com o coração quebrantados. Coração quebrantado, Deus, diante do Senhor, na consciência de que essa palavra, Deus, veio de Ti para nos transformar nesse dia. Pai amado, por favor, derrama força sobre os que precisam de força. Derrama ânimo sobre os que precisam de ânimo. Derrama vigor sobre os que precisam de vigor. Direciona os Teus filhos, Pai, mostra o caminho, que eles possam caminhar pela Tua palavra, tendo a confiança de que, se for pela Tua palavra, eles estarão seguros. Que assim seja, em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles nesse dia chamado hoje. Para a glória do Teu nome assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um.